Imagina só a cena, os portos da Inglaterra no início do século XVI, aquela neblina fria da manhã, guardas armados revirando navios mercantes. Uma tensão enorme no ar, né? Exato. Eles estavam lá abrindo sacas de farinha, rasgando fardos de tecido contrabandeado, e o mais louco é que eles não estavam procurando por ouro roubado, nem por armas. O alvo deles era algo bem diferente. Muito diferente. Eles procuravam algo que as autoridades da época consideravam tipo a maior ameaça possível ao império. Um livro. Nossa, um livro causando todo esse pânico? Sim. Especificamente, o Novo Testamento traduzido para o idioma do povo comum. É com essa imagem forte que eu quero deixar um abraço muito caloroso, cheio de afeto, dedicado especialmente à audiência do canal Voz do Remanescente. É sempre uma alegria imensa estar aqui com quem nos acompanha. Com certeza. Hoje, a nossa imersão entra direto no coração do capítulo 14 do livro O Grande Conflito. O capítulo se chama Progressos na Inglaterra. Olha, é um privilégio enorme mergulhar nesse estudo profundo hoje. O que a gente vai analisar é basicamente a mecânica de como a luz da verdade conseguiu quebrar as correntes. Com certeza. Elo por elo. Isso, elo por elo, destruindo uma escuridão espiritual muito densa que cobria a Grã-Bretanha séculos atrás. E os relatos que a gente tem, que foram descritos de forma tão cortante pela pena inspirada, eles não são só um museu de heróis do passado, sabe? Não é só a história antiga. De jeito nenhum. Eles expõem a anatomia do conflito espiritual mesmo. Mostram como o controle da informação, a perseguição política e, claro, o engano religioso operavam. É um espelho, né? Um espelho assustadoramente claro para os desafios da nossa própria jornada espiritual hoje, o que nos joga direto no centro da nossa primeira grande questão para nós hoje. Durante muitos séculos, a Bíblia foi um livro trancafiado, literal e figurativamente. Literalmente acorrentada aos púlpitos, né? Sim, acorrentada, e disponível apenas em latim, que era uma língua morta para o camponês comum. Então, como esse livro chegou até nós, impresso nos nossos idiomas ali na palma da mão? Houve um preço altíssimo de sangue e suor. A quebra desse monopólio ganha muita força na Inglaterra através da figura do William Tyndale. Um personagem fascinante. Muito, e a gente precisa entender o cenário da época. 100 anos antes, Wycliffe já tinha feito uma tradução, mas era baseada na Vulgata Latina, que tinha umas imprecisões bem severas. E nem existia imprensa ainda, né? Exatamente, cada cópia tinha que ser escrita à mão. Imagina o custo astronômico disso. Mas Tyndale... ele foi impelido pelo Espírito de Deus a ir lá na raiz. Ele era um erudito brilhante. Foi buscar os originais. Isso. Ele decidiu traduzir o Novo Testamento direto dos textos originais em grego, que o Erasmo de Roterdã tinha acabado de compilar. E o objetivo dele não era só acadêmico, era um objetivo profundamente pastoral. E revolucionário também. Tem uma cena nas anotações do nosso estudo que ilustra bem essa revolução. Tyndale teve um debate bem tenso com um doutor católico da época. Esse debate é épico. É incrível. Os líderes diziam que a igreja tinha dado a Bíblia, então só a igreja e os sacerdotes tinham a chave para interpretar. A resposta do Tyndale foi tipo avassaladora. O que ele disse mesmo? Ele falou assim: se Deus poupar minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das escrituras do que vós. Nossa, isso é muito forte. A intenção dele era pegar aquele conhecimento sagrado que ficava preso nos mosteiros e colocar na mão do lavrador mais simples do campo. E era exatamente essa a verdadeira ameaça que aterrorizava o sistema. A Bíblia na língua do povo tirava aquele controle absoluto sobre a consciência humana das mãos da elite, sabe? Devolvia direto para Deus. Exato, porque se o lavrador pudesse ler as palavras de Cristo sozinho, ele ia perceber bem rápido que aquelas penitências, indulgências e rituais da igreja oficial não tinham respaldo bíblico nenhum. A casa ia cair. E foi por isso que Tyndale precisou fugir. Ele virou um fugitivo na Alemanha, se escondendo de cidade em cidade, usando umas gráficas clandestinas. E contrabandeando os livros naqueles navios que a gente comentou no começo. Isso. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. As autoridades inglesas criaram um cerco para impedir a entrada das Bíblias. E o bispo de Durham teve uma ideia que, na cabeça dele, era brilhante. A solução definitiva, né? Ele achou que sim. Ele procurou um mercador, que por acaso era amigo secreto do Tyndale,
e comprou absolutamente todo o estoque de Bíblias do mercado clandestino. Ele gastou uma fortuna. Uma fortuna. O plano era fazer uma fogueira pública gigante e queimar tudo de uma vez. Mas pensa na ironia. Tentar apagar o evangelho assim é como tentar apagar um incêndio jogando barris de gasolina. Com certeza. Porque aquele dinheiro exorbitante do bispo serviu justamente para financiar uma edição nova, revisada, muito melhor e numa quantidade infinitamente maior. A história mostra que a oposição cega, muitas vezes, acaba financiando o avanço da própria causa que ela tenta destruir. O próprio Tyndale declarou depois que o bispo foi o principal financiador da obra dele. Sensacional. Mas, essa batalha não parou só na impressão. A palavra precisava ser pregada. E a Pena Inspirada destaca outro nome gigantesco desse período, que é o Hugh Latimer. Latimer não tinha medo de nada. Nenhum. Ele defendia a ferro e fogo que a Bíblia tinha que ser a luz diária do povo. Ele pregou o célebre Sermão do Arado. E nesse sermão, ele lança uma pergunta super provocativa para a igreja. Ele pergunta quem é o bispo mais diligente de toda a Inglaterra. Eu imagino o silêncio do povo na hora, todo mundo tentando adivinhar qual líder ele ia citar. E a resposta dele quebrou a igreja. Ele disse o diabo. Uau! O diabo? Sim. Ele explicou que o diabo nunca abandona a diocese dele, nunca tira férias, está sempre em casa trabalhando. Latimer alertou que onde o diabo governa, fora com as Bíblias e venham as tradições. Fora com a luz e venham as velas, né? Exato. O inimigo atua sem parar para substituir a pureza da palavra por rituais vazios criados pelo homem. E isso levanta uma questão importante. Qual? O espírito de profecia alerta muito sobre a natureza contínua do grande conflito. Se o inimigo era tão incansavelmente diligente lá no século XVI para afastar as pessoas do estudo da Bíblia, quão diligentes nós somos hoje? Um tapa na cara. Porque hoje o perigo não é o governo recolher nossas Bíblias para queimar em praça pública. Não mesmo. Hoje o perigo é o ruído constante, é a distração, é substituir um estudo profundo por um entretenimento espiritual bem raso. Não existe vácuo na vida espiritual, né? Ou a gente preenche com a palavra, ou o inimigo coloniza com distração. Exatamente isso. E essa evolução na história leva a gente de uma fase onde o desafio era traduzir a palavra para uma fase onde o negócio era defender a Bíblia na frente do poder absoluto. Aí o cenário muda de figura. Muda muito. A narrativa sai da Inglaterra e sobe lá para as terras altas da Escócia, focando no João Knox, um homem com uma fibra moral absurda. Ele se recusou a curvar a consciência diante das ameaças da Rainha Maria da Escócia. Um encontro tenso. Muito. Mas deixa eu ser o advogado do diabo por um segundo aqui. A rainha argumentou que ele estava ensinando uma religião proibida pelo Estado. Se a gente pensar que os súditos devem obedecer às autoridades, o argumento dela não tinha uma certa lógica política. Tinha, e essa era a armadilha retórica perfeita do poder absolutista da época. Ela se apoiava na ideia de que a religião da nação era ditada pelo monarca. E como ele saiu dessa? Ele não recuou 1 milímetro. A resposta do Knox cria uma base vital para a liberdade de consciência. Ele disse que a verdadeira religião não recebe autoridade de príncipes terrenos, mas unicamente do Deus eterno. Ele usou a própria Bíblia para rebater, né? Sim, ele falou, olha, se a descendência de Abraão tivesse adotado a religião do faraó, ou se os apóstolos tivessem adorado os imperadores romanos, que religião existiria na Terra hoje? Verdade. Ele expôs uma verdade bem dura. Os líderes políticos geralmente são os mais cegos em relação à verdadeira religião. O nosso dever para com Deus sempre se sobrepõe ao dever para com o Estado quando essas coisas entram em colisão. Esse embate é fascinante, porque a rainha tentou outra tática, questionando a interpretação. Ela disse, vocês interpretam a Bíblia de um jeito, a igreja de outro. Quem vai ser o juiz? E a resposta dele cortou o ambiente como uma espada. Que a palavra de Deus é clara por si mesma. Isso. Se tem algo obscuro num ponto, o Espírito Santo esclarece em outro texto mais evidente. A Bíblia é a sua própria intérprete. Isso tira totalmente a necessidade de um magistério humano infalível.
Só que essa firmeza custou muito caro, né? Porque a Inglaterra acabou rompendo com Roma, virou protestante, mas a liberdade religiosa genuína ainda estava muito longe. Séculos de distância, eu diria. O Estado protestante assumiu o controle e continuou perseguindo os dissidentes, aqueles que queriam adorar segundo as Escrituras. Pastores proibidos de pregar, reuniões de oração virando crime de Estado. O cenário de partir o coração, famílias inteiras sendo espionadas, cristãos se escondendo nos bosques no meio da noite gelada, só para cantar um hino e ler a Bíblia sem ir para a cadeia. E mesmo assim a verdade avançava. Avançava muito. E a beleza inegável disso é ver como a opressão serviu de megafone para o Evangelho. O caso do João Bunyan é um dos mais absurdos. Ele foi jogado num calabouço em Bedford, úmido, escuro, nauseante, cheio de criminosos comuns. E o Estado até ofereceu liberdade, né? Sim, se ele parasse de pregar. Ele disse não. Para qualquer pessoa, aquele confinamento era o fim da linha. Mas foi ali, naquele buraco, que ele escreveu O Peregrino, um dos livros mais lidos da humanidade. Sabe, a experiência do Bunyan ilustra uma verdade espiritual maravilhosa que o espírito de profecia destaca. Eles conseguiram acorrentar o corpo dele nas paredes de Bedford, mas não tinham como confinar a mente dele e a comunhão com os céus. Jamais. Pelo contrário, o silêncio forçado virou o ambiente perfeito para ele receber visões espirituais claríssimas. As masmorras viraram o púlpito mais alto que ele poderia ter. A perseguição só amplificou a voz dele através dos séculos. É incrível como a narrativa das correntes evolui no nosso estudo. Começa com a Bíblia acorrentada aos púlpitos, passa para os corpos acorrentados nas prisões, e quando a gente chega no século XVIII, as correntes estão prendendo a própria alma. Um declínio moral terrível. Total. A Inglaterra era protestante, mas estava mergulhada no formalismo. A elite zombava da piedade, os trabalhadores afundados no alcoolismo. E é aí que entram João e Carlos Wesley. Homens que queriam uma fé autêntica no meio do caos. Eles viam a decadência e queriam mudar isso. Criaram o famoso Clube Santo na universidade. Acordavam de madrugada, jejuavam, visitavam presos, uma disciplina de ferro para tentar subjugar a natureza humana e encontrar paz com Deus. A intenção era muito nobre. A religião não pode ser só um rótulo externo, ela tem que transformar a prática. Sim, claro. Mas o problema estrutural ali era a teologia deles. Eles perderam o cerne da mensagem dos reformadores, que é a justificação pela fé. Caíram na armadilha do desempenho. Exato. Acharam que o peso das boas obras ia equilibrar a balança divina e garantir a salvação. Isso me lembra muito uma pessoa correndo numa esteira ergométrica inclinada no máximo, sabe? Como assim? Imagina a pessoa lá, o suor escorrendo, o músculo queimando, o coração a 150 batimentos por minuto. Um esforço descomunal. Mas ela não sai do lugar. A linha de chegada da paz interior nunca chega. O peso da culpa continuava esmagando Wesley. Essa analogia é perfeita. E o momento em que essa teologia das obras desaba é narrado com muita intensidade. João e Carlos Wesley foram para os Estados Unidos em missão. E no meio do Oceano Atlântico pegaram uma tempestade brutal. Daquelas de despedaçar um navio. Aquela que alaga o convés inteiro. O pânico tomou conta dos ingleses. E Wesley, olhando para as ondas gigantes, percebeu com terror que, apesar de toda a vida certinha dele, ele não tinha paz. Ele morria de medo da morte. Porque as obras não trazem essa segurança. Não trazem. E o contraste veio quando ele olhou para um grupo de cristãos morávios no navio. No meio do furacão, eles estavam cantando salmos, super calmos. Depois, quando Wesley perguntou como eles não tinham pavor, a resposta foi simples: a gente não teme morrer. Aquela paz inabalável expôs o abismo teológico do Wesley, né? E escancarou tudo. E a virada de chave acontece tempo depois, quando ele volta para Londres, se sentindo um fracasso total. Ele vai meio arrastado para uma pequena reunião cristã, e lá alguém estava lendo o prefácio do Lutero para a Carta aos Romanos. Aquele texto que descreve a mudança que o Espírito Santo faz no coração. Isso, e ali acontece a experiência central do metodismo. Wesley sentiu o coração dele, como ele mesmo disse, aquecido de maneira estranha. A ficha finalmente caiu, a salvação é um presente. Cristo já tinha vencido a esteira ergométrica por ele. Se conectarmos isso a um contexto maior,
o peso teológico dessa redescoberta para nossa geração é imenso. A Pena Inspirada sublinha muito isso. Como a gente aplica isso hoje? Pensa bem, quantas pessoas dentro das igrejas hoje ainda vivem esse período pré-conversão do Wesley? Nossa, muitas. É uma multidão de fiéis sofrendo de depressão espiritual, sabe? Medindo o favor de Deus pelo quão perfeitos eles conseguiram ser durante a semana, carregando esse fardo do legalismo. Esquecendo que a graça é sem dinheiro e sem preço. Exatamente, a graça é recebida de mãos vazias, olhando para a cruz, e não para os nossos próprios méritos. Mas a gente sabe que essa pregação da graça livre traz uma consequência, né? Ok, vamos desvendar isso, porque entra o outro extremo do pêndulo. O pessoal começou a dizer, ué, se a graça é de graça, então a lei de Deus perdeu a validade. Ah, o antinomismo. Isso. Se tá tudo perdoado, vamos viver de qualquer jeito sem ligar para os 10 mandamentos. Do grego contra a lei, né? E o perigo espiritual dessa visão era tipo cataclísmico. Tinha grupos ensinando que os eleitos podiam fazer coisas terríveis e Deus não ia considerar pecado por causa da graça. O que é um absurdo. Total absurdo. O clero oficial da Inglaterra ficou apavorado, achando que pregar a justificação pela fé ia virar uma bagunça moral. E foi aí que Wesley foi genial. Ele combateu isso ferozmente. Defendendo a lei? Sim, ele provou pela Bíblia que a morte de Cristo não anulou a lei moral. Pelo contrário, mostrou o quanto a lei é imutável. A função da lei é diagnosticar a doença. Como Paulo disse, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É a mesma dinâmica de um exame de sangue. Se o exame aponta um problema grave, ele não te cura. O exame não é um remédio. Exato. O papel dele é revelar o problema. Tentar convencer alguém que vive no erro de que ele precisa da graça sem apresentar a lei é inútil. É como dar um remédio forte para um paciente que acabou de rasgar o exame e jura que está 100% saudável. Ele rejeita o remédio porque rejeita o diagnóstico. Perfeito. A lei e o evangelho operam juntos. A lei despedaça o nosso orgulho, mostra a nossa miséria e faz a gente correr para Cristo. E Cristo transforma o coração para a gente obedecer a essa lei por amor, não por medo. As obras são o fruto da salvação, não a raiz. E essa harmonia foi a base do despertamento liderado pelo Wesley. Mas pregar essa verdade denunciando tanto o legalismo quanto a libertinagem atraiu o ódio de todo mundo. Fecharam as igrejas para eles. Trancaram os púlpitos. Eles tiveram que pregar ao ar livre para multidões de mineiros e lavradores. E o espírito de profecia registra detalhes de ataques muito violentos, multidões enfurecidas querendo matar o Wesley e os companheiros dele. E a proteção divina nesses momentos não é lenda. São relatos históricos absurdos. Tem aquele caso que Wesley escorregou num barranco no meio da chuva e caiu no meio da turba que queria espancar ele. E ninguém conseguiu tocar nele, né? Ninguém. Os homens tentavam agarrar a roupa dele e as mãos escorregavam misteriosamente. E teve a vez do pedaço de madeira também. A tora de carvalho. Alguém ergueu a tora para dar um golpe fatal na nuca dele e o negócio desviou no ar como se batesse numa parede invisível. Surreal. E tem o relato do anjo. Esse me arrepia. Ele estava encurralado por uma multidão brutal. De repente, um homem com a postura de anjo materializado parou do lado dele. Um temor caiu sobre o povo que abriu um corredor para ele passar ileso. Quando os céus determinam uma missão, as trevas podem rosnar, mas não mudam uma vírgula do decreto divino. Ele foi blindado para poder restaurar a pureza do evangelho. E olha que trajeto monumental a gente percorreu na imersão de hoje. Uma densidade histórica incrível. E olhando para trás, o fio condutor nas páginas do Espírito de Profecia é impossível de ignorar. A gente viu o sangue do Tyndale, a coragem inquebrável do John Knox, desafiando a rainha, e a reforma íntima do John Wesley, descobrindo a beleza da justificação gratuita e restaurando o respeito pela lei. Isso não é só história antiga, é um alarme para as mentes dormentes de hoje. E para fixar esse chamado na mente da nossa audiência, pensem na palavra de Deus como uma tocha vibrante num revezamento dentro de uma caverna muito escura com ventos cortantes. Uma imagem forte. Tyndale acendeu as faíscas dessa tocha com o próprio sangue. Knox pegou a tocha e ergueu contra os ventos furiosos da realeza. Wesley pegou ela e derreteu o gelo do formalismo.
Essa tocha foi repassada por séculos. E hoje, Hoje ela está com a gente. está nas nossas mãos, marcada com a fuligem de quem não recuou. E o chamado é esse: a gente não pode deixar essa tocha apagar só porque a brisinha confortável do nosso mundo moderno está soprando suavemente. Isso cristaliza a nossa responsabilidade, o que me leva a deixar um questionamento silencioso para quem nos ouve. Quando olhamos para as Bíblias empoeiradas na nossa estante, ou para o aplicativo lá esquecido no celular, Fica a reflexão. a gente precisa se perguntar, será que a facilidade do nosso século anestesiou a gente para a urgência dessa palavra? Uma palavra pela qual pessoas deram a vida na fogueira só para que hoje a gente pudesse ler na nossa língua. É uma pergunta que não permite fuga. A gente encerra com essa reflexão pesada, mas necessária. Quero agradecer demais a companhia de cada integrante da audiência do canal Voz do Remanescente, que caminhou com a gente nessa imersão profunda. Muito obrigada por estarem com a gente, que esses relatos mantenham o coração de vocês aquecido pelas verdades eternas. Até o nosso próximo estudo profundo. E lembrem-se, a tocha foi entregue. Mantenham ela acesa.